viver. O programa é um programa mais leve. Hoje nós devemos receber o Marcelo Cog, ex-secretário municipal, presidente do rodeio. Limeira volta a ter rodeio nesse ano de 2017. A Educadora é a rádio oficial do rodeio. Nós vamos passar um bom pedaço do programa falando do rodeio, das atrações. Hoje, véspera de feriado, hoje tem show do PPA. Conhece o PPA, Iva? PPA. Pedro, Paulo e Alex se apresentam hoje no Gran São João. O show vai acontecer, os portões abrem às 10 da noite, o show vai acontecer um pouquinho depois, ingressos antecipados à venda, quem compra antes paga menos, e daqui a pouco no programa eu vou dar de presente um par de convite para o show do PPA, hoje à noite no Gran São João. Par de convites de presente? É. Como é que faz para participar? Daqui a pouco eu explico. Tá bom. Para prender a audiência. Tá bom. A audiência vai ficar presa aqui. Então tá. Daqui a pouco eu explico. Então daqui a pouco você explica. Amanhã é feriado de Tiradentes, não é, Ivan? Tiradentes, o Alferes. É. O Alferes, Tiradentes. Perguntaram ao garotinho quem foi Tiradentes. Ele respondeu, um feriado. Pois é. Acho que é o que restou da história brasileira hoje em dia. Isso, mais ou menos uma coisa assim, né? Joaquim, José da Silva Xavier. Da Silva Xavier. Diz a lenda, né, que foi esquartejado. Aliás, tem um quadro famoso, né? Um quadro muito Primeiro enforcado, né? E depois esquartejado. E as partes do corpo dele espalhadas pela cidade. E não sei o que, teve um local lá, acho que não sei se o local do nascimento dele que foi salgado. Você vê como é que era a violência da época, né? De alguém que, porventura, ousasse enfrentar o poder. Exatamente. O logotipo da bandeira de Minas, né? Libertas que serás tamen. É isso? A pronúncia é correta? Libertas que serás tamen. Mais ou menos, liberdade ainda que tardia, no latim, né? Liberdade ainda que tardia. Tem um pouquinho de lenda nessa história toda, como todo na história do Brasil, né? Era um dentista, por isso o apelido Tiradentes, né? Você imagine dentista na época como é que era. As condições de higiene da época, né? Você imagine como é que era o dentista na época, né, rapaz? No fim, só ele pagou com a vida, né? Que eu me lembro, assim, só ele. Os demais foram deportados, né? Foram deportados, não é isso? Marília de Dirceu. Aliás, tem uma rádio em Marília chamada Rádio Dirceu de Marília. Pois é, Marília, bonito. Em citação ao poema Marília de Dirceu. Enfim, tá aí o feriado amanhã, 21 de abril, dia de Tiradentes, que, como você disse, perguntaram na escola, o menino falou, é um feriado. Um feriado. Bom, se você gosta de feriado, brasileiro adora feriado, né? Daqui a uma semana tem outro. Tem outro. 1º de maio. Não cai numa sexta e sim numa segunda-feira, dia do trabalho. Então, amanhã é feriado, não tem programação normal, a Educadora, a não ser o programa A Hora do Trabalhador, e também no dia 1º de maio, outro feriado, e assim vai caminhando o nosso Brasil, né? Que é um país que seria salvo certamente pelo trabalho e que tem a quantidade de feriados que tem. Zebétio sabiamente dizia nos seus programas que começavam pela madrugada, na Rádio Record de São Paulo, o melhor amigo do homem é o trabalho. Quanto mais cedo acorda o homem, quanto mais trabalha o homem, melhor ele vive, até melhor saúde ele tem. O melhor amigo do homem é o trabalho. E o Brasil, infelizmente, é o país dos feriados. Então, mas aí uma parte uma parte, por exemplo, o comércio vai perder. A indústria vai perder com a paralisação para o feriado. Perde. Não, todo mundo aí é que está o engano, perde. todo mundo perde, não. O turismo brasileiro ganha. Eu estava conversando com uma comerciante aqui de Limeira, essa semana, sobre isso. Ela estava reclamando barbaridade desses feriados encarreados, né? Um atrás do outro, né? Ela estava reclamando uma barbaridade. Ela falou, nossa, eu estou ferrada, meu. Fim do mês eu vou ter as contas para pagar, mas não sei como é que vai fazer, né? Porque com esses 3 feriados aí, um atrás do outro,
A minha clientela, ela falou, a minha clientela vai toda embora de Limeira. Vai, Ela tem um estabelecimento comercial. É verdade. Para mais assim, para pessoal mais classe média, para uma classe média alta, né? O mês em que há maior inadimplência nas contas de água e luz é exatamente fevereiro. A cabeça do brasileiro é de se pensar, né? A cabeça do brasileiro é a seguinte: ele prefere fazer uma nova conta de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, fazer uma viagem, do que pagar 50 reais de água, por exemplo. É a cabeça do brasileiro. Deu carnaval, ele vai viajar, né? Ele prefere fazer uma nova conta de 2, 3 mil reais, seja lá o que for, né? Porque ele parcela, do que pagar a conta da Electro. Eu não sei. É assim que funciona a cabeça do brasileiro. Eu sei que, olha, essa comerciante está dizendo isso. Os meus clientes vão todos embora de Limeira, vão sair daqui. Eu vou ficar a ver navios, como se dizia antigamente. A Autoban mandou um comunicado ontem dizendo que espera-se 1.700.000 veículos nas estradas lá na Grande São Paulo. Exatamente, descendo para a praia ou voltando para o interior. Aí é que está. O comércio dessa minha amiga ela vai perder cliente, ela vai ter seus problemas, a indústria vai ter seus problemas, mas o turismo vai ganhar dinheiro, porque por incrível que pareça, com toda essa crise que está aí, esse povo todo vai cair na estrada, vai para algum lugar, vai para um restaurante, vai para um hotel, vai para não sei aonde, vai gastar dinheiro e combustível. Mas não resolve a nossa situação aqui em Limeira, não é? Não, porque a nossa não, porque nós não somos uma cidade de turismo. Nos né? bares aqui de Limeira, nos restaurantes de Limeira, nas lojas Exatamente. de Limeira, nos clubes de Limeira. Hoje nós temos um evento na véspera do feriado, esse público vai consumir em outras praças. O dinheiro fica em outras praças. Mas o povo que tem algum dinheiro para consumir. Dada né? a crise que nós estamos ultrapassando, e eu digo ultrapassando porque eu tenho certeza que ela vai ficar para trás, com 13 milhões de desempregados no Brasil, ainda com essa situação quase que de calamidade, é preciso dizer que um setor que se desenvolveu muito ano passado foi exatamente o turismo. O segmento do turismo se desenvolve porque não é exatamente bem de consumo, mas dos sonhos de consumo do brasileiro, o mais acessível hoje é exatamente a viagem. Porque você compra uma viagem, um pacote de viagem parcelado, paga em parcelas, é muito diferente de você comprar um carro, que é um bem de consumo que custa muito mais, ou até uma casa, ou até uma televisão, não é? A pacotes de viagem, a CVC é uma empresa que cresce exponencialmente. Isso. Por quê? Porque ela vende pacotes de viagem o que cabem aporta no de bolso. transatlântico na costa brasileira é uma grandeza. A temporada dos cruzeiros, essas viagens ficaram baratíssimas, né? Ficaram muito baratas. Ou fáceis, pelo menos, se não baratos, ficaram fáceis de pagar. Já terminou, né? A temporada dos mini cruzeiros vai voltar no final do ano. Mas é realmente muito barato você viajar. Qualquer pacote da CVC, e eu estou fazendo propaganda de graça aqui, você paga parceladamente em 10 vezes, em 12 vezes. Então o brasileiro faz essa escolha. Ele olha lá, um pacote para tal lugar custa R$ 1.200. Eu vou parcelar em 10 vezes de 120, mas vai faltar dinheiro para pagar a conta d'água ou para pagar a conta de luz. Não interessa, eu vou viajar. Só que ele não gasta só os 120 as 10 parcelas, não é, Ivan? Ele gasta no local. Porque ele vai ter que comer alguma coisa, ele vai beber alguma coisa, ele vai se locomover de um ponto para outro. Então ele vai gastar ou com ônibus ou com táxi. Essa conta fica o dobro do projetado, né? E aí falta dinheiro lá na frente, porque não fez conta, né? E a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. A gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Fazer sobrar um pouquinho e guardar um pouquinho. Mas o brasileiro sempre dá um jeito. Eu quero mudar de assunto porque eu li um negócio agora que me deixou irritado. Estou lendo aqui, estou aqui com o site UOL aberto aqui no computador e eu leio aqui: Dorival valoriza empate em grande jogo. Esse Dorival Júnior, o técnico do Santos, ele pensa que a gente é tonto? Será que ele virou político? Político que pensa que a gente é tonto, Não, né? Político tem certeza que a gente é tonto. Não pensa, né? Tem certeza. Esse Dorival está pensando que a gente é tonto. Pô, eu assisti esse jogo aqui, ele está falando que Dorival valoriza empate em grande jogo. Uma vergonha o que eu vi ontem. Mas o problema... Uma vergonha esse cara falar um negócio desse. O problema do santista, o problema do São Paulino, o problema do corintiano é criar alguma expectativa com relação a 2017. Que é isso? O São Paulo foi eliminado ontem, é um time fraquíssimo. O Corinthians foi eliminado ontem em casa, uma vergonha,
né? O Corinthians foi eliminado para um fraquíssimo time do Internacional de Porto Alegre, tendo o Corinthians a vantagem, porque o Corinthians é horroroso, o time do Corinthians é horroroso, não vai a lugar nenhum. Esse time do Corinthians, que tem Rodriguinho como titular, que tem Romero como titular, que tem Fábio Carille no banco, é uma brincadeira de péssimo gosto com a torcida, e o torcedor fica sofrendo, né? E sofre porque cria expectativa. São Paulo é fraquíssimo, Corinthians é fraquíssimo, o Internacional que eliminou o Corinthians ontem é fraquíssimo, o Santos é meia boca. Eu já disse aqui várias vezes, só tem um time de futebol bom no Brasil. O Atlético Mineiro também perdeu ontem. Perdeu na Libertadores ontem o Atlético Mineiro. A Chapecoense empatou essa semana. A Chapecoense também é meia boca. Só tem um time bom. Só tem um time bom. É o time da Crefisa. É o time imbatível. E não adianta que os torcedores, como você, santista, ou eu, corintiano, criemos alguma expectativa que vai ser diferente. Não vai. Esse ano é Crefisa de ponta a ponta. Então não adianta a gente discutir futebol quando um time tem muito mais dinheiro, tem melhores jogadores, tem um elenco muito maior. É o único que vai fazer alguma coisa em 2017, Ivan. Não adianta criar expectativa. O São Paulo, se for eliminado, deve ser pelo Corinthians no Paulistinha, que é um campeonato menos importante, como a Copa do Brasil também é menos importante. O ano do São Paulo acabou domingo. E se o Corinthians for eliminado pelo São Paulo, o ano do Corinthians acabou domingo. Porque para Corinthians e São Paulo só havia a possibilidade de ganhar ou o Paulistinha ou a Copa do Brasil. O Santos já caiu no Paulistinha e não vai ganhar a Libertadores. Então sobra uma possibilidade pequena, muito pequena, de estar entre os primeiros no Brasileiro, mas não vai ganhar o Brasileiro. É sabido isso. Não vai ganhar o Brasileiro. Então não adianta, é impossível competir com os milhões da Crefisa. É a nova era Parmalat. A gente tem de assistir, a gente que não torce para a Crefisa tem de assistir a Crefisa ganhar tudo durante um tempo, depois isso é cíclico também, né? Vão ser 4, 5 anos ganhando tudo, como sempre acontece. 4, 5 anos do Corinthians ganhando tudo, 4, 5 anos do Santos ganhando tudo, 4, 5 anos do São Paulo ganhando tudo, agora é a vez da Crefisa ganhar. É, com certeza. Não tem muito o que dizer, né? Porque o Santos empatou, né? Porque o Santos é isso, né? O Corinthians conseguiu ser eliminado em casa pelo Internacional de Porto Alegre, mas o Corinthians quase foi eliminado pelo Brusque da Copa do Brasil. O Corinthians tem o Fábio Carille no banco. Como é que eu posso criar alguma expectativa com o Corinthians? O Corinthians tem o Romero de titular, como é que eu posso criar uma expectativa? O Rodriguinho, o Carille disse que o Rodriguinho não se sentiu preparado para bater pênalti. O mesmo Carille que disse outro dia que o Rodriguinho era o melhor jogador do time. Quer dizer, o melhor jogador do time, na leitura do técnico, não consegue bater um pênalti? E como é que esses jogadores que ganham 100, 200, 300 paus por mês conseguem perder pênalti, Ivan? Se a área do gol, 7 metros de largura por quase 2 de altura... E o sujeito consegue perder o pênalti. É um negócio inimaginável, né? Primeiro que toda e qualquer decisão por pênaltis é burra, né? Você não pode decidir nada por pênaltis, né? Faça-se um terceiro jogo, crie-se uma nova maneira de avaliar quem teve um desempenho melhor, passa, quem não teve, fica. Agora, pênalti realmente é loteria. Agora, você acha mesmo que o Corinthians treinou pênaltis? O Corinthians que perdeu 3 pênaltis ontem? Você acha que o Carille pensou nessa possibilidade? O Corinthians conseguiu perder 3 pênaltis? O Corinthians perdeu 3 pênaltis. Oh, louco. Você acha que o Corinthians pensou, né, o Carille, o genial, o brilhante Carille, pensou na possibilidade do time dele ter que definir nos pênaltis? Achou que ia ser uma baba, né? Ia chegar lá em Porto Alegre e ia levar de... Pois é. Aquela baba do Internacional de Porto Alegre. Aí passa vergonha. Então, para nós corintianos, resta uma coisa, resignação. O Corinthians não vai ganhar nada esse ano. E é possível que passe muitos anos sem ganhar nada. Porque nós temos os piores dirigentes do mundo. E os menos honestos também. E, além de tudo, tem toda essa questão que ainda reflete, né, do Lula, do PT, da Odebrecht, da corrupção nesse país, tudo isso que faz mal ao Corinthians, lamentavelmente. Eles conseguiram fazer tudo isso ao Corinthians. O São Paulo também é uma zona.
Você viu agora a eleição no São Paulo, que bagunça que foi. Estão conseguindo fazer do time mais importante do Brasil, o time mais vitorioso do Brasil, o que o torcedor está vendo, né? Time que não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. O Santos não vai a lugar nenhum, é o ano da Crefisa. E os próximos anos, com a Leila, com a Crefisa, vão continuar sendo da Crefisa. Por quê? Porque tem dinheiro. Superávit de 80 e tantos milhões. Ah, então, meu amigo, não tem jeito. É. É empréstimo consignado, é o dinheirinho do aposentado, não falha nunca. É uma receita que, né? Ah, mas cresceu porque está patrocinando o time de futebol. Não, não cresceu. Cresceu porque o país está em crise. Porque as pessoas precisaram se socorrer de empréstimos, né? Porque o filho usa o empréstimo consignado a partir da aposentadoria do pai. É por isso que cresceu. É por isso que cresceu. Com certeza. Não é porque está patrocinando um time de futebol que é o quinto ou sexto em torcida no Brasil. Né? Não é isso. O país está em crise, as pessoas precisam de dinheiro, se socorrem das instituições financeiras, é isso que está acontecendo. Mas o fato é que é lá onde está o dinheiro. É lá onde está o dinheiro. E aí não tem como competir. Não tem jeito de competir. Eu li uma vez alguém dizendo assim, na crise proliferam os bares e as igrejas. E eu diria, na crise proliferam os bares, as igrejas e as instituições financeiras. Não só os bancos, né? Porque a Crefisa não é um banco, a Crefisa ela vive de emprestar. É um empréstimo consignado. Os bancos, com toda essa crise aí, com as empresas tendo todos os problemas que estão tendo, né? Os bancos faturaram no primeiro trimestre. Nunca lucraram tanto, né? Bradesco, Itaú. Lucro é uma beleza. Né? As instituições bancárias e financeiras. Agora, não adianta, né? É ficar girando lâmpada aqui. Você vai criar expectativa? Não crie. Não, né? Eu não estou criando expectativa nenhuma. Eu só fiquei indignado com a fala do sujeito. Porque ele pensa, fale o quê com o time que ele tem? Que ele pensa que ele está falando para quem? Para um bando. É igual essas falas de políticos que a gente escuta aí em época de campanha eleitoral, quando o político está no cargo, aquela coisa toda, que eles falam aquelas bobagens, como se eles imaginassem que nós fôssemos um bando de gente ignorante, que fosse. Eles vão falar e a gente vai. É verdade, verdade do cacete, não tem nada de verdade. Você pode questionar a classe política. Ontem, por exemplo, o prefeito Mário Botion veio ao programa, ele não respondeu nenhuma pergunta. Como é praxe dos políticos. Aí você pode questionar. Ele respondeu a todas as perguntas, mas não disse nada. Não disse nada. Né? O que disse? Por exemplo, uma pergunta que ele... A única vez que ele trouxe acrescentou alguma coisa, foi quando eu perguntei para ele da rodoviária do aeroporto. Ele falou, olha, era para ter vindo ontem aqui um cara aí do não sei das quantas, do departamento não sei das quantas, que viria de helicóptero, iria descer não sei aonde, para a gente falar do aeroporto. Mas nós só vamos fazer aeroporto se a iniciativa privada bancar, senão eu não vou fazer. Ou seja, não vai ter aeroporto. Né? Então, a única coisa que ele falou foi isso. Então, e exatamente isso que eu pensei. Bom, então, meu amigo, então a gente vai ficar esperando o aeroporto aqui até... Né? Que se a iniciativa privada bancar, a gente tem. Mas também são sonhos que a gente não deve cultivar, né? Nem nas nossas cabeças, nem nas cabeças de quem nos acompanha. Limeira não vai ter aeroporto. A questão da rodoviária também não vai ser resolvida. A rodoviária vai ficar onde está, né? Aí o prefeito fala em distrito industrial. Muito bom. Vamos vender terrenos. E vamos vender terrenos para quem? Para quem? Né? Quem é que vem para cá? Quantos distritos industriais Iracemápolis tem? Porque é falaciosa essa informação, né? Vamos criar um distrito industrial, vamos vender terra barata. Muito bem. Para quem? Para quem? Pois é, mas... A Mercedes veio para Iracemápolis com um pacote de benefícios fiscais e a Mercedes estava ameaçando até outro dia deixar Iracemápolis. Samsung, que já estava aqui. Samsung foi anunciada em Limeira. Samsung. Você quer? Poxa, Samsung. Samsung. Aqui foi sem nunca ter sido. Aí o político Ficou fala. A conta para pagar aí lá o político fala do distrito industrial como se fosse a solução para todos os problemas. Não. O político, na verdade, ele sabe que não é a solução para todos os problemas, mas ele precisa defender aquilo, né? Como sendo a saída, e não é.
Aquilo não é a saída, porque não tem quem trazer. Construir distrito industrial é a mesma coisa que construir hospital, é igualzinho. A situação é a mesma. Construir o distrito, eu vou construir um distrito industrial lá com não sei quantos lotes e tal, vou vender barato para as empresas. Beleza. Construir o distrito industrial é uma coisa, atrair as empresas é outra. O hospital também. Eu vou lá, construo um hospital. Tijolo, cimento, tal, batente na porta, parará, parará, pronto. O prédio está pronto. E agora? Agora tem que contratar enfermeiro, tem que atender, equipar, médico, tem todo o equipamento, parará, parará. Aí é que é o problema. É igual a casa que você constrói, né? Para erguer é fácil na hora do acabamento, e que eu quero ver. O aspecto mais relevante de tudo é que, mesmo que haja boa vontade, em algumas situações não tem o que fazer. Não é? Se nós estamos afundados na crise, o empresário está cortando. O empresário não está investindo. Não, você sabe que até a gente fala isso aqui, pode passar uma impressão que a gente tá tendo uma má vontade para com o governo do Mário Botion, pelas críticas que a gente está fazendo ao governo Mário Botion desde o início dele até agora, são 100 e poucos dias apenas, né? E de repente pode passar essa impressão para o ouvinte, né? Poxa, mas esses caras têm uma má vontade, né? Uma má vontade para com o Mário Botion. Não é isso, não se trata de má vontade. Pelo menos do meu, falo por mim, né? Não se trata não, de... fale por mim também. Não, mas eu quero, mas eu não preciso falar por você. Você fala por você mesmo. Então eu prefiro falar por mim e você falar por você, porque você não precisa de advogado de defesa, certo? Mas eu falo por mim, então, e depois você diga por você. Eu não tenho, a questão não se trata disso. Eu não tenho uma vontade para com o governo Botion. É que eu não tenha, desde o começo, já falei aqui no começo, quando das eleições, da eleição do Mário Botion, eu falei que eu não tinha nenhuma expectativa com relação ao governo Mário Botion, porque eu vejo que é um governo que tem essas teorias ultrapassadas do que seja governar uma cidade do Porto de Limeira. Ele falou ontem aqui, não, eu quero instalar um distrito industrial. Como se isso fosse a solução para os problemas. Não é, prefeito. Instalar um distrito industrial é fácil. O difícil é atrair empresas, ainda mais no tempo que nós estamos atravessando, e ainda mais depois daquela época de uma guerra fiscal. Você lembra que os municípios brasileiros travaram, os estados brasileiros, né, travaram uma grande guerra fiscal. E esse problema de ajuste fiscal que está aí hoje também passa por isso. Por isso que abandonaram a guerra fiscal, porque muito do problema de ajuste fiscal dos estados passa por isso. A Bahia, você lembra que a Bahia deu uma rasteira, acho que na época do Antônio Carlos Magalhães ainda, deu uma rasteira no Rio Grande do Sul, que ia instalar uma fábrica da Ford no Rio Grande do Sul, estava tudo certinho para se instalar a fábrica da Ford no Rio Grande do Sul. A Bahia deu uma rasteira no Rio Grande do Sul, levou a fábrica da Ford lá para a Bahia. Ao custo de uma guerra fiscal, ao custo de renúncia abertura, fiscal, né? Renúncia fiscal, exatamente. E o problema está aí agora. Olha aí, o que está acontecendo no país agora. Esse problema sério de ajuste. É isso aí. Então, como é que você vai trazer a indústria hoje para cá? Você vai abrir mão de receita? Tem que abrir, senão não vem. Você vai abrir mão de receita? Você vai abrir mão de receita lá na frente e vai estourar de alguma maneira, como está estourando agora. Tem que abrir. Está estourando agora. Como Iracemápolis abriu, né? Pois é. E aí em troca de outros tantos benefícios possíveis e futuros, né? Abre-se mão, faça uma renúncia fiscal e aí o município não vai cobrar da nova empresa tantos impostos como cobra das empresas que já estão estabelecidas lá há muito tempo. E tem esse aspecto, Viva. Quando a gente fala da indústria, a indústria brasileira, lamentavelmente, está quebrando. Então, além das ações para atrair novas empresas, novas indústrias, cabe ao poder público também ações no sentido de preservar as que já estão aqui, gerando empregos, pagando impostos. Essas empresas também podem, por que não, receber uma atenção do governo. Desenvolvimento também é isso. Desenvolvimento não é só trazer empresa nova. Desenvolvimento é fazer as ações possíveis para evitar que empresas fechem.
né? Porque se a gente imaginar que esse prefeito vai trazer 10 novas empresas, não vai trazer. Não vai trazer, não porque ele não quer, mas porque a situação não permite. Agora, e as empresas que estão aqui, e o empresário que está aqui todos os dias batalhando, suando para se manter de pé? O que nós precisamos, por isso que eu falo que eu não tinha nenhuma expectativa, e continuo não tendo, ainda mais depois de ouvir ontem o Mário Botion aqui, mais ainda reforçou a minha falta de completa expectativa em relação a qualquer coisa que possa sair do governo Botion de muito positivo para a cidade de Limeira. Vai ser mais do mesmo, na minha opinião, vai ser mais do mesmo. Eu espero estar redondamente enganado, não tenho uma vontade, tá? Espero estar redondamente enganado, mas as minhas expectativas são de mais do mesmo. O que nós precisamos hoje no país é de criatividade. Alguém que mostre para a gente o futuro. Eu estava ouvindo um dia desses uma entrevista de um especialista, ele falando sobre emprego no futuro, ou no presente e daqui para o futuro. E ele estava dizendo exatamente isso. Olha, esses empregos todos que a gente ouvia falar até outro dia estão acabando. Estão derretendo, estão sumindo, os empregos estão mudando, não tem mais aquele emprego tradicional, aquele emprego antigo. Aquela coisa do sujeito entrar numa empresa e ficar 20, 30 anos na empresa, né? Como, por exemplo, a Amadeu Aguiar, era Amadeu Aguiar? Amador Aguiar. Amador Aguiar, do Bradesco. O Amador Aguiar, ele entrou no Bradesco como office boy e saiu de lá presidente do banco. E isso, amigo, acabou. Esse cara estava dizendo. Isso acabou, esse emprego tradicional, antigo, isso não existe mais. As profissões estão mudando. Nós temos que estar atentos hoje para as novas profissões. Ora, se a gente tem que estar atento para as novas profissões que vão surgir para substituir as antigas e tradicionais profissões, nós temos que estar atentos às novas atividades. Quais são as novas atividades que vão trazer os novos empregos? A economia mudou, não é? Pois é. Hoje, tecnologia da informação. Aquilo que lá nos Estados Unidos, o Vale do Silício, foi um negócio espetacular há quantos anos? Há 30 anos? O Vale do Silício tem mais ou menos 30 anos. Aqui em Campinas há um polo tecnológico também, né? São Carlos. São Carlos também é um polo tecnológico. Eu não sei se São Carlos, seria São Carlos o Vale do Silício brasileiro ou Campinas? Qualquer coisa assim. Então nós precisamos olhar por aí também. O que você está falando, em outras palavras, e aí você me corrige se eu estiver errado, é que a gente não consegue, mesmo querendo bem o Mário, mesmo torcendo para que ele vá bem, coisa que não está acontecendo, ele não está indo bem enquanto prefeito, a gente não consegue olhar para ele e enxergar possibilidades de uma, eu não vou dizer nem mudança de atitude, né? Novos horizontes. Exatamente. A gente bate o olho nele, imagina que, caramba, ele vai fazer o que ele consegue fazer, mas isso está muito longe de ser brilhante, né? Talvez esteja na média dos prefeitos brasileiros, né? Sim. Porque quando a gente fala de João Dória, nós estamos falando de um ponto fora da curva, né? Então, o João Dória não serve como referência. Talvez o Mário cumpra o papel dele mantendo-se na média. Mas eu realmente não acredito que vá provocar nenhuma revolução, que terá saídas muito criativas, né? Porque não é uma característica dele. Ele não é exatamente uma pessoa criativa, né? Ele é obstinado, ele é disciplinado, mas não é exatamente criativo, né? Ontem, por exemplo... Ele não será a nossa ponte para o futuro? Não, não será. Ontem, por exemplo, ele fez uma confusão aqui entre Uber e 99 táxis. 99 táxis é uma coisa completamente diferente do Uber, né? 99 táxis é um aplicativo para chamar táxi. Uber é o concorrente do táxi. Ambos estão no ambiente digital, nas plataformas digitais. Mas o prefeito não sabia, quer dizer, não domina o assunto, não tem conhecimento do assunto. Não sabia que o 99 táxi é diferente do Uber. Então, em cima disso, eu realmente não espero saídas das mais inovadoras, das mais criativas nesse mandato. Acho que vai provavelmente continuar, como diria o Pepe, né, nessa meia água, né, na média. Infelizmente tem sido assim nos últimos tempos, né? Tem sido mais do mesmo, né? Nada que nos leve, nada que de repente possa parecer com qualquer coisa semelhante a uma ponte para o futuro. Alguém que nos aponte o caminho, uma novidade, algo novo que venha por aí, né? Vamos trazer a indústria para cá.
Que tipo de indústria? Ah, aquelas indústrias bem poluidoras, né, de antigamente, que vem para cá para poluir o nosso ambiente ainda mais. Nenhuma indústria, uma indústria das novas tecnologias, né, indústrias que não Ivan, não trazem poluição. fica muito claro, a partir da montagem do secretariado do Mário, que nós não teremos nada de muito diferente do que nós tivemos. O Mário veio para a entrevista de ontem preparado, ele foi preparado pelo Pérez, que é o secretário da Comunicação, pelo Carlos Quinelato, e em dado momento ele se defendeu atacando, né? Ele fez um ataque direto a mim, ele fez um ataque à Rádio Educadora quando eu perguntei por que é que tem tanto de Silvio Félix no governo dele. E ele respondeu que o Silvio Félix já fez programa aqui na Rádio Educadora. De fato fez. Eu não vou apagar as coisas do meu passado ou do passado dessa empresa. Nós cedimos horário ao Silvio Félix, que à época era um prefeito cuja avaliação era de 81% de bom e ótimo. Isso deve ser levado em consideração, porque é histórico. Nenhum outro prefeito teve índices de bom e ótimo tão grandes quanto o Silvio Félix naquela época. A Rádio Educadora cedia um horário, ele atendia as pessoas, respondia às demandas, e talvez por isso é que tivesse uma aprovação popular tão grande, e resolvia as questões do povo. Ele foi esperto. Outros políticos para quem foram oferecidos horários também não quiseram. O Pejão não quis, o Pedrinho Quil não quis. Não oferecerei mais horário a nenhum político. Não é? Exatamente por tudo que aconteceu depois do governo Silvio Félix, depois do escândalo, depois da prisão da família dele, da cassação. A grande diferença entre a Rádio Educadora ter cedido horário ao Silvio Félix enquanto ele era prefeito e o Mário Botion trazer tanta gente do governo Silvio Félix de volta nesse momento é que naquela época o Silvio Félix tinha 81% de aprovação e não havia escândalos, pelo menos os escândalos não haviam se tornado públicos. Depois dos escândalos se tornarem públicos em várias áreas do governo Silvio Félix, envolvendo gente que está de volta aí, levada pelo Mário ao governo, depois disso o Silvio Félix não falou mais na Rádio Educadora. Ele fala em outras empresas, ele fala em outras emissoras, de pessoas ligadas ao Mário, né? Mas na Rádio Educadora ele não fala mais. Então, quando você espera uma manifestação do prefeito com relação às suas escolhas para o seu secretariado, e ele trouxe um bocado de gente. Eu não estou falando de segundo escalão, de terceiro escalão, estou falando apenas do primeiro escalão, porque no segundo escalão também tem um bocado de gente que foi da gestão Silvio Félix, e no terceiro escalão também tem. E outras pessoas vão entrar, porque ele prometeu diminuir o número de comissionados, e o número de comissionados está aumentando e não diminuindo, como ele prometeu. Quando ele responde atacando, quando ele não responde o porquê das escolhas, não é? Quando ele coloca secretários que são políticos como técnicos, fica muito claro o jeito dele pensar. O jeito dele pensar vai se traduzir no jeito dele agir. Então, dando evasivas, como fez ontem ao longo da entrevista, atacando para se defender, como fez ontem ao longo da entrevista, não respondendo o que nós queríamos saber, é que ele conduziu uma participação num programa. E é dessa maneira que ele está conduzindo o governo dele, porque para ele não há problema nenhum em alianças, por exemplo, com Quintal e com Silvio Félix. Então, se na cabeça dele não tem problema, ele é o prefeito, eu não posso fazer nada. Você acabou de questionar o técnico do seu time. Para o técnico do seu time, o jogo ontem foi bom, o resultado foi bom. Para o Mário Botion, não tem problema andar de mão dada com Silvio Félix e com Quintal. É a cabeça dele. O que eu posso fazer? Eu acho que o jornalismo tem que mostrar os fatos, mostrar a verdade e alertar o público. E isso nós vamos continuar fazendo. Não tenha dúvida. E Deus que nos ajude a todos. Inclusive, que ajude muito a ele. Amém. Amém. Até mais, Caio. Até segunda-feira, Ivan. Até. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou.